Oi, eu sou a Aline Guissan e eu vou ler para você. Nós vamos dar continuidade à página 33, A pedido dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, Allan Kardec fez em setembro e outubro uma longa viagem de propaganda, semeando por toda parte boa nova e prodigalizando conselhos, mas somente aos que los pediam. O convite feito pelos grupos lioneses estava subscrito por 500 assinaturas. Uma publicação especial deu conta dessa viagem de mais de 6 semanas, durante a qual o mestre presidiu a mais de 50 reuniões em 20 cidades, onde por toda parte foi alvo do mais cordial acolhimento e se sentiu feliz por verificar os imensos progressos do espiritismo. Das viagens de Allan Kardec, como certas influências hostis houvessem espalhado o boato de que eram feitas expensas da sociedade parisiense e dos estudos espíritas, sobre cujo orçamento igualmente ele sacava de antemão todos os seus gastos de correspondência de manutenção, e o mestre rebateu assim essa falsidade. Várias pessoas, sobretudo na província, haviam pensado que os gastos com essas viagens corriam por conta da sociedade de Paris. Vimos-nos forçados a refutar este erro quando em ocasião se apresentou. Aos que puderam ainda partilhar dessa opinião, lembramos que foi dito como em outra circunstância, o número de junho de 1862, que a sociedade se limita a prover as despesas correntes e não possui reservas. Para que pudesse formar um capital, teria que visar o número, e não é o que faz e nem quer fazer, pois o seu objetivo não é a especulação. O número nada acrescenta à importância dos seus trabalhos. Sua influência é toda moral e o caráter das suas reuniões dá aos estranhos a ideia de que a Assembleia é grave e séria. Eis o seu mais poderoso meio de propaganda. Assim, não poderia ela custear semelhante despesa. Os gastos de viagem, como todos os necessários às nossas relações com o Espiritismo, são cobertos por nossos recursos pessoais e por nossas economias, acrescidos do produto de nossas obras, sem que nos seria possível acudir todas as despesas consequentes à obra que empreendemos. Dizemos, sem vaidade, unicamente em homenagem à verdade e para a edificação dos que imaginam que tesouramos. Foi publicado na Revista Espírita em novembro de 1862. Em 1862 também, Allan Kardec fez aparecer uma refutação às críticas contra o espiritismo no ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. Em abril de 1864, publicou a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sua explicação e a sua concordância com o Espiritismo. O título dessa obra foi depois modificado e é hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveitando-se da época das férias, Allan Kardec fez em setembro de 1864 uma viagem a Antuérpia e Bruxelas, expondo aos espíritas belgas o seu modo de ver acerca dos grupos e sociedades espíritas. Recorda o que já havia dito em Lyon, em 1861. Vale mais, portanto, haver em uma cidade 100 grupos de 10 a 20 adeptos, em que nenhum se arrogue a supremacia sobre os outros, do que uma única sociedade a que todos se unissem. Esse fracionamento em nada pode prejudicar a unidade dos princípios, desde que a bandeira é uma só e que todos se dirigem para o mesmo fim. A sociedade numerosa tem a sua razão de ser sobre o ponto de vista da propaganda, mas quanto aos estudos sérios e continuados, é preferível constituírem-se a grupos íntimos. No dia 1º de agosto de 1865, Allan Kardec fez aparecer uma nova obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, na qual são mencionados numerosos exemplos da situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra, e as razões que motivam essa situação. Os admiráveis êxitos do espiritismo, seu desenvolvimento quase incrível, criaram-se inúmeros inimigos. À proporção em que ele se foi engrandecendo, aumentou também a tarefa de Allan Kardec. O mestre possuía uma vontade de ferro, um poder de combatividade extraordinários. Era um trabalhador infatigável de pé. Em qualquer estação, desde as 4h30 da manhã, respondia a tudo, às polêmicas veementes dirigidas contra o espiritismo, contra ele próprio e as numerosas correspondências que lhe eram dirigidas.
sucedidas. Atendia a direção da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas da Organização do Espiritismo e ao preparo das suas obras. Em excesso físico e intelectual, esgotou-lhe o organismo e repetidas vezes espíritos precisaram chamá-lo à ordem, a fim de obrigá-lo a poupar a sua saúde. Ele, porém, sabe que não deve durar mais uns 10 anos ainda. Números comunicações o preveniram desde o termo que lhe anunciam mesmo que a sua tarefa não seria concluída senão em nova existência, que sucederia a breve trecho e a sua próxima desencarnação. Por isso, ele não quer perder a ocasião de alguma de dar ao Espiritismo tudo o que pode, em força e vitalidade. Em 1867, faz uma curta viagem a Bordeaux, Tours e Orleans, e em seguida põe novamente mãos à obra para publicar em janeiro de 1868 a Gênese, os Milagres e as Perdições segundo o Espiritismo. E das mais importantes a esta obra, porque constitui sobre o ponto de vista científico a síntese dos 4 primeiros volumes já publicados. Allan Kardec ocupa-se em seguida de um projeto de organização do Espiritismo, por meio do qual espera imprimir mais vigor, mais ação à filosofia de que se fez o apóstolo. Procurando desenvolver-lhe o lado prático e fazer-lhe produzir os seus frutos, o objeto constante das suas preocupações é saber quem o substituirá em sua obra, porque sente que o desenlace estará próximo, e a constituição que elabora tem precisamente por fim prover as necessidades futuras da doutrina espírita. Desde os primeiros anos do Espiritismo, Allan Kardec havia comprado, como produto das suas obras pedagógicas, 2.666 metros quadrados de terreno na Avenida Ségur, atrás dos Inválidos. Tendo esta compra esgotado seus recursos, ele contraiu com o Credit Foncier um empréstimo de 50 mil francos para fazer construir este terreno 6 pequenas casas com um jardim. Alimentava a doce esperança de recolher-se em uma delas na Vila Ségur e torná-la, ia depois, à sua morte, asilo para que se pudessem recolher na velhice os defensores indigentes do espiritismo. Em 1869, a Sociedade Espírita era reconstituída e tornada na Sociedade Anônima, com o capital de 40 mil francos, dividido em 40 ações para a exploração da livraria, Revista Espírita das Obras de Allan Kardec. A nova sociedade deveria instalar-se no dia 1º de abril, à Rua Lillet, número 7. Allan Kardec, cujo contrato de arrendamento na passagem Saint-Étienne estava quase a terminar e contava retirar-se para a Vila Ségur a fim de trabalhar mais ativamente nas obras que lhe restava fazer, cujo plano e documentos se achavam já reunidos. Estava, pois, em todos os preparativos de mudança de domicílio, quando em 31 de março a doença do coração que o minava surdamente, pós termo a sua robusta constituição, e como um raio arrebatou a afeição de seus discípulos. Essa perda foi imensa para o Espiritismo, que via desaparecer o seu fundador e mais poderoso propagandista, e lançou uma profunda consternação de todos os que haviam conhecido e amado. Hippolyte Léon Denisard de Rivail, Allan Kardec, faleceu em Paris, Rua e Passagem Saint-Étienne, 59, segunda circunscrição Imère de Labanque, em 31 de 1869, com 65 anos, sucumbindo da ruptura de um aneurisma. Unânimes sentimentos acolheram a dolorosa notícia e numerosíssima concorrência acompanhou-se ao Père Lachaise, sua derradeira morada, os despojos mortais daquele que fora Allan Kardec, daquele que através dos tempos brilhará como um meteoro fulgante na aurora do Espiritismo. Quatro orações foram proferidas à beira do túmulo do mestre. A primeira pelo Sr. Levente, em nome da Sociedade Espírita de Paris, a segunda pelo Sr. Camille Flammarion, que não fez somente esboço do caráter de Allan Kardec e do papel que cabe aos seus trabalhos no movimento contemporâneo, mas ainda e sobretudo um enxame da situação das ciências físicas no ponto de vista do mundo invisível, das forças naturais desconhecidas da existência da alma e da sua distribuição, das forças naturais desconhecidas da existência da alma e da sua indestrutibilidade. Em seguida, tomou a palavra o Sr. Alexandre Delany, em nome dos espíritas com os centros afastados, e depois o Sr. E. Miller, em nome da família e dos seus amigos, dirigiu ao morto os queridos últimos adeuses. A senhora Allan Kardec tinha 74 anos e, por ocasião da morte de seu esposo,
Sobreviveu-lhe até 1883, ano em que, a 21 de janeiro, se extinguiu com 89 anos sem herdeiros diretos. Erraria quem acreditasse que, em virtude dos seus trabalhos, Allan Kardec devia ser um personagem sempre frio e austero. Não era, entretanto, assim. Esse grave filósofo, depois de haver discutido pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia na Vila Ségua. Conversando-se sempre digno e sóbrio em suas expressões, sabia adubá-las com o nosso velho sal gaulês, em rasgos e cauchante afetuosa bonomia. Gostava de rir com esse belo riso franco, largo e comunicativo, e possuía um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Todos os jornais da época se ocuparam da morte de Allan Kardec e procuraram medir-lhe consequências. Eis aqui, a título da lembrança, que a esse espreito o Sr. Padias de Noyes, do Jornal de Paris de 3 de abril de 1869. Aquele que por tão longo tempo ocupou o mundo científico e religioso sob o pseudônimo de Allan Kardec chamava-se Rivail e morreu aos 65 anos. Vimo-lo deitado num simples colchão, no meio de sua sala das sessões a que tantos anos ele presidia. Vimo-lo como semblante calmo, como se extinguem aqueles a quem a morte não surpreende e que, tranquilos quanto ao resultado de uma vida honesta e laboriosamente preenchida, imprimem como que reflexo de pureza da sua alma sobre o corpo a que abandonaram. Resignados pela fé em uma vida melhor e pela convicção da imortalidade da alma, inúmeros discípulos tinham vindo lançar um derradeiro olhar àqueles lábios descorados que ainda na véspera lhes falavam da linguagem da terra. Mas a eles recebiam já a consolação além do túmulo. O espírito de Allan Kardec veio dizer-lhes quais haviam sido as suas comoções, quais as suas primeiras impressões, quais dos que o haviam precedido além do túmulo tinham vindo ajudar-lhe a alma a desprender-se da matéria. Se o estilo é o homem, antes aqueles que conheceram Allan Kardec em vida não podem deixar de ficar emocionados pela autenticidade dessa comunicação espírita. A morte de Allan Kardec é notável por uma coincidência estranha. A sociedade fundada por esse grande vulgarizador do espiritismo acabava de desaparecer. Abandonado o local, retirados os móveis, nada mais restava de um passado que deveria renascer sobre novas bases. No fim da última sessão, o presidente fizera as suas despedidas, preenchia a sua missão, retirava-se da luta cotidiana para se consagrar inteiramente ao estudo da filosofia espiritualista. Outros mais jovens, intrépidos, deviam continuar a obra e, fortes por sua virilidade, impor a verdade por sua convicção. Para que preferir os detalhes da morte? Que importa o modo por que se partiu o instrumento e que por que consegue consagrar a uma linha esses fragmentos de hora em diante mergulhados no turbilhão imenso das moléculas? Allan Kardec morreu na sua hora própria. Com ele terminou o prólogo de uma religião vivaz, que, irradiando todos os dias, cedo terá iluminado toda a humanidade. Ninguém melhor que ele poderia conduzir a bom termo essa obra de propaganda, a qual é necessário sacrificar longas vigílias que alimentam o espírito, paciência que educa com o correr do tempo e abnegação que afronta estultícia do presente, para não haver senão a irradiação do futuro. Os espíritas choram hoje um amigo que os deixa, porque o nosso arrependimento, por assim dizer, material, não se pode submeter a essa ideia de transição. Pago, porém, primeiro atributo a essa inferioridade do nosso organismo, o pensador ergue a cabeça e, através desse mundo invisível que ele sente existir além do túmulo, estende a mão ao amigo que já não existe, convencido de que o seu espírito nos protege sempre. O presidente da Sociedade Espírita de Paris está morto. Mas o número de adeptos cresce todos os dias e aos corajosos, os quais, pelo respeito ao mestre, se deixavam ficar no segundo plano, não hesitarão em se evidenciarem, por bem da grande causa. Esta morte, que vulgo deixará passar indiferente, não deixa de ser, por isso, um grande fato para a humanidade. Não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular enchendo esse imenso vácuo que o materialismo cavara aos nossos pés e sobre o qual o espiritismo esparge as flores da esperança. Um ponto sobre qual
Um ponto sobre o qual não atrai a vossa atenção, mas que devo assinalar, é a caridade verdadeiramente cristã de Allan Kardec. Dele, se pode dizer que a mão esquerda ignorou sempre o bem que fazia a direita, e que esta ainda menos conheceu os botes que a outra atiravam aqueles para quem reconhecemos. O reconhecimento é um fardo excessivamente pesado. Cartas anônimas, insultos, traições, difamações sistemáticas, nada foi poupado a esse intrépido lutador, a essa alma grande e varonil que penetrou integralmente na imortalidade. O despojo mortal de Allan Kardec repousa no Père Lachaise, em Paris, sobre a modesta lápide erigida pela piedade dos seus discípulos. O despojo mortal de Allan Kardec repousa no Père Lachaise, em Paris, sobre a modesta lápide erigida pela piedade dos seus discípulos. É aí que se reúnem todos os anos, desde 1869. Os adeptos têm guardado fidelidade à memória do mestre e conservam preciosamente no coração oculto a saudade. E já que um sentimento tão análogo nos reúne hoje, repitamos em alto, as minhas senhoras e senhores, honra e glória a Allan Kardec. Henri Salsot.